Amém. Boa noite a todos. Cheguei, não dei boa noite, já estava, no louvor. Boa noite a todos que estão em casa. Paz do Senhor. Primeiramente, eu já quero começar dizendo que o Senhor, Ele realiza sonhos. Eu já quero começar dizendo isso para você, porque eu lembro do dia em que eu tive que ir para Paraíba, que eu tive que ir para lá para estudar, fazer minha faculdade. E eu amava demais essa igreja, e meu coração doía por saber que o meu crescimento, os meus próximos anos não seriam aqui. E quando eu retornei, para essa região, para Juazeiro, Petrolina, eu pude retornar à igreja, pude retornar a ser uma ovelha do pastor Fabian. E eu sonhava com esse momento hoje, que eu estou vivendo aqui. Sonhava com a oportunidade do Senhor me dar de poder pregar num púlpito de pessoas que eu tanto admiro e de que eu tanto me espelho. E de pessoas que me acolheram durante a minha caminhada, que deram os meus primeiros passos junto comigo. Então, para mim, isso aqui é uma honra. E eu estou vivendo um sonho. E eu queria só dizer para você que Deus, Ele realiza sonhos. Por isso, não deixe de sonhar. Mas antes de começar a palavra, que não tem nada a ver com isso, eu queria orar com você aí de casa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, graças te damos aqui nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, Pai, porque hoje acordamos, porque hoje comemos, porque hoje, Pai, a tua graça e a tua misericórdia se renovaram sobre a nossa vida, Senhor. Quero te pedir que a tua palavra, assim como diz lá em Isaías 55, Pai, ela não volte vazia, mas ela vá nos corações e cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor que venha falar aos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Estou nervosa. Mas eu queria dizer para você que prepare seu coração, porque Jesus, ele tem algo muito lindo para falar com você nessa noite. O versículo-chave de hoje, o tema da mensagem é o voto que mudou a história. O Senhor me trouxe esse tema porque eu tenho buscado estudar bastante sobre ele e viver, antes de tudo, viver bastante ele. E eu creio que se você abrir o seu coração para essa noite, meu irmão e minha irmã, hoje você pode fazer um voto que vai mudar a sua história. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 132. Salmo 132, a partir do verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, nem deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Eu acho esses salmos incrível. A gente começa a pensar um pouco sobre a história de Davi, Todo mundo aqui, a grande maioria das pessoas sabem a história de Davi. Davi, aquele homem miudinho, um menino ainda, que não tinha uma boa formosura, como a palavra diz. Ele ainda estava lá nas malhadas, de trás das malhadas, quando o Senhor o chamou. E Deus levantou Samuel como profeta daquela época. E Samuel foi lá na casa de Jessé, o pai de Davi. E o pai de o Jessé começou a dizer, aqui está Eliabe, formoso, alto, bonito, musculoso, provavelmente, eu acho, musculoso. Ele tem cara de rei, Samuel pensando, ele tem cara de rei.
E Deus, falando com ele no íntimo, dizia, não, não é esse. Aí Jessé apresentava outro filho, não, não é esse. Não, não é esse. Esse aqui, não, não é esse. E Deus deu uma impressão no coração de Samuel para dizer que ainda faltava um. E Samuel perguntou e foram lá chamar Davi. E quando Samuel olhou para Davi, o Senhor disse para ele que o homem não vê como o Senhor vê, né? Nós vemos aquilo que está do lado de fora. Isso está lá em 1 Samuel 16. Nós vemos como o que está do lado de fora, mas eu, o Senhor, eu vejo o coração. E então Samuel, naquele momento, foi escolhido para ser o novo rei, né? Segundo o que Deus tinha no coração dele para Israel. E Samuel ungiu Davi, Davi foi ungido rei, para que aquilo viesse a se concretizar na vida de Davi ainda. E o tempo foi passando e Davi foi para dentro do palácio. Saul, que era o rei da época, era bastante atormentado. Então Davi ia lá e tocava a harpa e era um grande músico e Saul sentia que quando Davi tocava, sabe, a alma aliviava, ele sentia paz. E ele começou a ser usado por Deus daquela forma. E de repente a inveja começou a crescer no coração de Saul por Davi. Davi, nesse meio tempo, também matou Golias, enfim. E a inveja começou a crescer no coração de Saul, e Saul não queria mais Davi lá no palácio. E Saul disse, vai embora, Davi, eu não quero mais você aqui, o povo está gostando demais de você, você está ficando famoso demais, popular demais. E aí, Saul começou a perseguir Davi. E esse era o ponto da história que eu queria chegar. Lá em 1 Samuel 19, fala que Davi, numa dessas fugas, ele foi para Ramá. E lá em Ramá, ele foi ficar com o profeta Samuel. Tá, gente? E em toda a história do rei Davi, em toda a história de Samuel, nunca Davi e Samuel passaram tanto tempo juntos como nesse momento em que a Bíblia relata, lá em 1 Samuel 19. E a Bíblia fala que Saul foi e mandou que um grupo de soldados fossem lá para poder chegar em Davi, matar Davi. E aconteceu que o Espírito do Senhor se apoderou desse grupo e eles começaram a profetizar. E de repente, e foram embora e disseram, não conseguimos. Aí Saul foi, mandou outro grupo, eles começaram a profetizar de novo, também não conseguiram. Saul foi e mandou outro grupo. E mesmo assim eles começaram a profetizar também, até que o próprio Saul teve que ir lá, e mesmo assim ele também começou a profetizar. O quanto que o mistério que Deus tinha, né, gente, com a vida de Davi. O propósito que Deus tinha nisso. Vocês têm noção de que aqueles 3 grupos de soldados que foram lá para tentar matar Davi, quando Davi ele tinha ido para Ramá e ficou em Naiote junto com o profeta Samuel, foi lá, o próprio rei Saul foi lá e eles não conseguiram interromper o que estava acontecendo na casa que estava Davi e Samuel. Vocês já pararam para pensar o mistério que estava acontecendo ali? Porque eu fico pensando, sabe, no grande mover de Deus que estava acontecendo ali, que Deus disse, não, ninguém pode interromper, eu não vou interromper. Não vou deixar que ninguém interrompa. Pode ser rei, pode ser o que for, mas ninguém vai interromper o que está acontecendo ali. E muitos estudiosos da Bíblia falam para a gente, né, nos dias de hoje, que aquele momento foi o momento em que o tabernáculo de Davi estava começando a ser projetado, juntamente com Samuel. Samuel era a grande referência que Davi tinha. É o grande instrutor, o guia que Davi tinha. E Samuel orientava, era o profeta que consagrou Davi a rei, que acreditava no propósito de Davi, no reinado de Davi. Era um homem de Deus. E, naquele exato momento, estava acontecendo uma reunião de oração, né, em que eles começaram ali, acredito eu, a projetar e a planejar o que seria o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi, gente, é algo que nós devemos buscar praticar hoje em dia, né?
A oração do tabernáculo de Davi, a adoração que acontecia no tabernáculo de Davi, era uma adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Davi era um rei que investiu rios de dinheiro. A Bíblia fala, se você for pesquisar, fala quantos, mais de 400 mil músicos, inúmero dinheiro que Davi investiu para poder que os músicos, os levitas, os servos da casa do Senhor estivessem ali. 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando a Deus em todo o tempo. E toda a vida que o povo de Israel, durante toda a história do Antigo Testamento, toda a vida que o povo de Israel entrava em rebeldia, entrava em desobediência, desagradava a Deus, o Senhor, ele levantava um líder para restaurar a ordem do tabernáculo de Davi sobre o povo de Deus. Toda a vida. Eu tenho uma lista aqui. Foram 7 reavivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, através de Ezequias, depois de Salomão, de Josafá, Joiada, Josias, Zorobabel e, por último, Esdras e Neemias. Lá em 2 Crônicas 8,14, na época em que Deus levantou Salomão para poder restaurar a ordem do tabernáculo de Davi, diz bem assim: de acordo com a ordem de seu pai Davi, ou seja, o povo estava em rebeldia, não estava mais obedecendo a Deus, Deus levanta Salomão e diz, Salomão, você precisa restaurar a ordem do meu filho Davi, que eu dei para ele. Porque a Bíblia relata que foi o Senhor quem deu todas as instruções, tudo que deveria ser feito e colocado no tabernáculo, e tudo o culto como deveria ser feito, tudo foi Deus quem disse para Davi. E ele disse assim, de acordo com a ordem de seu pai Davi, designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas e os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes, conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas, conforme o que Davi, homem de Deus, tinha ordenado. Ainda lá em Neemias 12:47, na época que Deus levantou aí agora Esdras e Neemias para restaurar a ordem do tabernáculo de Davi, olha o que é que diz lá em Neemias 12:47. Diz assim: assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Então, você vê, eu só escolhi aqui 2 versículos para a gente se situar, que sempre o Senhor procurou levantar a ordem do tabernáculo de Davi em sua geração, na geração em que o povo estava vivendo. Hoje nós vivemos em uma geração, totalmente diferente daquela. Mas nós sabemos que a lei ela é a sombra dos bens vindouros. Isso está lá em Hebreus. Então, se a lei é a sombra dos bens vindouros, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento serve para nos dar base, simbolicamente, para que precisamos praticar, ser e fazer nos tempos de hoje. E quando eu falo sobre isso, me dá até vontade de chorar, primeiro porque eu choro por tudo, então isso também não é referência para ninguém. Mas, quando eu decidi diante do Senhor, eu li esse Salmo 132, e eu decidi diante do Senhor, eu disse assim, Senhor, eu preciso fazer esse voto. Eu preciso fazer esse voto. Davi foi um homem segundo o teu coração. O homem que foi levantado pelo Senhor como uma primícia para estabelecer uma ordem de adoração e oração por toda a terra, em todas as gerações daquela época e que estariam por vir. E eu faço parte dessa geração. Então, Senhor, eu quero te pedir, vem, Pai. Eu não vou subir à minha tenda, eu não vou deitar à minha cama, eu não vou dar descanso aos meus olhos e nem sono às minhas pálpebras, até que o Senhor encontre um lugar de habitação e de morada em mim. E foi exatamente isso que Davi fez. E foi aí que eu comecei a entender que a gente está vivendo coisas muito difíceis, pelo mundo inteiro. E
cada vez mais o mundo mostra para a gente o quanto está próximo à volta de Jesus. Que Jesus está voltando, que isso é algo real, obrigada. Isso é algo real, verdadeiro, que eu lembro de ler um livro de Mike Bickle e ele falava assim: as pessoas confundem quando Jesus vai voltar, quando é que eu sei que Jesus vai voltar, como eu sei a geração em que Jesus vai voltar. As pessoas confundem isso. Ninguém sabe quando Jesus voltará. Ninguém sabe. A Bíblia fala isso. Nem o filho, só o pai sabe quando ele vai voltar. Mas a Bíblia fala que haverá guerras, fomes, doenças por toda a terra, pai contra filho, filho contra pai, que tudo isso é o princípio das dores. E que quando essas coisas se intensificarem, esta geração não passará até que o Senhor volte. Então, nós estamos vivendo a intensificação do princípio das dores. Coronavírus é um simples exemplo de tudo isso, mas a gente tem vivido muitas coisas. E quando a gente pensa que Jesus vai voltar, eu tenho que fazer a relação de que Jesus nunca voltará para uma igreja que não ore. Jesus, ele escolheu governar sobre a terra em parceria comigo e com você. Jesus, ele colocou o homem como coroa da criação. E sobre o homem, ele colocou autoridade para governar sobre a terra. Então, nós temos algo, quando a gente ora, nós estamos liberando o poder de Deus sobre a terra. Nós estamos fazendo com que o Senhor libere o poder dele e a atmosfera daqui, as coisas daqui comecem a mudar, seja no âmbito da política, seja no âmbito da economia, seja no âmbito da saúde. Então, nós estamos nos movendo em parceria com Deus. O Senhor não voltará para uma igreja que não ora, para uma igreja que não adora, para uma igreja que não escolhe ter uma vida diante do altar do Senhor. O Senhor não voltará. Eu acho lindo o que diz lá em João 17. Queria que você abrisse, se possível. Eu acho que quem conversou comigo nessas últimas semanas já me escutou falar tanto isso, mas agora vai ficar gravado, né? Então, João 17, a partir do verso 24, diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Isso era Jesus orando, tá, gente? Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus estava a horas de ser morto e crucificado numa cruz, e Jesus faz essa oração, uma oração tão preciosa e linda. E no final da sua oração, ele revela o desejo mais profundo do ser dele, por mim e por você. Se você ainda não sabe o que você faz aqui nessa terra, se você ainda não sabe o porquê você nasceu, o porquê você foi criado, se você ainda não sabe de nada, está perdido no mundo, uma interrogação enorme dentro de você, escuta o que eu vou te dizer agora. Lá em João 17, a partir do verso 24, Jesus diz assim: Pai, primeiro, que eles estejam comigo. Pai, que eu e eles sejamos um. Esse é o desejo, o primeiro desejo que Deus tem para a sua vida. Que você e Deus sejam um. O segundo, que eles contemplem a minha glória. O segundo desejo que Deus tem para a sua vida é que você contemple a glória dele. Que você viva para adorá-lo, para estar perto dele. Que você viva para contemplar quem ele é. Porque Deus disse que quando você contempla, aquilo que você contempla é aquilo que você se transforma. É aquilo que você se torna. E como ele quer que nós sejamos parecidos com ele, então que você contemple a minha glória. Segundo desejo. E o terceiro, que eles me amem como o Pai me ama. Então que você ame a Jesus como o Pai ama a Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque
O próprio João Batista, quando se apresentou, ele se apresentou como amigo do noivo. Por que amigo do noivo? Porque a relação que Jesus quer ter conosco não é simplesmente entre um amigo e uma amiga, ou entre um pai e um filho. Ele quer ter uma relação conosco como um noivo tem com a sua noiva. Ele quer que o seu coração arda, que o seu coração deseje, que você anseie, que você queira mais, que você seja desesperado, que você conte as horas do seu dia para estar com Ele. Lá em Isaías 62, a partir do verso 4, fala assim: não mais a chamarão abandonada, nem desamparada. Você, porém, será chamada Refizibá, pois o Senhor terá prazer em você e a sua terra estará casada. O Senhor, Ele tem prazer em você. O Senhor, Ele deseja que você tenha prazer nele. Essa é a relação que o Senhor espera de nós. Esse é o nível de relação que o Senhor espera de mim e de você. E o voto que mudou a história foi o voto que mudou a minha história. Para quem não sabe, eu me converti em 2009. Então, eu tenho mais de 10 anos que tenho buscado me relacionar com o Senhor. E, recentemente, eu fiz esse voto. E esse voto mudou a minha história. E tem mudado a minha história. Porque a gente sabe que é de glória em glória, né, gente? Ninguém aqui é super, super. Então, deu para entender. E eu queria convidar você a fazer esse voto diante do Senhor. Eu queria convidar você a dizer assim: Senhor, pode dar sangue na canela. Senhor, pode o Senhor tirar tudo de mim. Porque tudo comparado a Ti é perda, perda, perda. O Senhor é lucro na minha vida. Pode dar sangue na canela. Mas eu não darei descanso aos meus olhos, não darei sono às minhas pálpebras. Eu não descansarei até que o Senhor encontre um lugar de habitação em mim. E quando eu penso nisso, eu penso que o Senhor, Ele te chamou para muito mais do que o que você está vivendo hoje. Eu não te conheço. Eu não sei da sua história. Eu não sei do seu relacionamento com Deus. Mas se você sente em seu coração que há algo mais, há algo maior, que tem alguma coisa que está faltando. Ah, meu Deus, o Senhor disse que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Então por que eu tenho me conformado com tão pouco? Por que é que quando eu vejo um doente, eu não digo: dor de cabeça, saia. Enfermidade, saia. Por que é que quando eu vejo alguém endemoniado, eu não vou lá e digo: saia em nome de Jesus? Por que é que eu tenho recuado? Por que é que eu tenho retrocedido? Ou por que é que eu tenho sentido que eu estou tão parada? Há algo maior. Há algo maior. As águas, elas podem chegar cobrir você por inteiro. Às vezes você vai ali, caminha assim como a Bíblia diz, e chega no pé, não, mas tem mais. E você anda e chega no joelho, não, mas tem mais. E você anda e chega no quadril, não, mas tem mais. E você anda e chega no pescoço, rapaz, eu acho que tem mais. Mas se eu for, eu não vou conseguir respirar. É desse jeito que Deus quer que você fique, sem conseguir respirar. Que você possa mergulhar naquilo que o Senhor chamou para você. Porque Deus não te chamou para viver pequenas coisas. Ele te chamou para viver grandes coisas. E esse voto mudou a história de uma geração. E o Senhor quer que esse voto mude a história, primeiramente a sua história, mas a história da geração em que você está. Quando Davi declarou Salmos 27:4,
Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar e estar em teus átrios por toda a minha vida, para todo sempre. O Senhor, ele tinha feito esse voto. Davi, ele tinha feito esse voto. E ele estava ali, rei, sabe? Cheio de ouro, de prata, de gente servindo. E ele disse, não, não. Só uma coisa eu peço. Só uma coisa. Que eu possa estar na casa do meu pai. Que eu possa estar na casa do meu pai. Que eu possa viver para contemplar a glória do meu pai. Que eu possa viver para dizer, Senhor, eu quero você mais do que tudo. Papai, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser luz para essa geração. Eu quero ser dentro do secreto, eu quero crescer. Eu quero mais. Se você tem tempo que não jejua, jejue. Se você foi batizado em línguas e não tem colocado isso em prática, coloque. Gaste tempo. Marque um horário com Deus todos os dias. E pode dar sangue na canela, mas aquele horário é o horário que você marcou para estar com Jesus. É o horário que você marcou para estar com Jesus. Teve uma vez que eu estava assistindo a pregação e um pregador disse assim: eu comecei a agendar um horário. Eu tinha tal hora do dia para eu conversar e para eu estar com o pai, pelo menos 1 hora por dia. E de repente me chamaram para um aniversário, para uma festa, para uma comemoração. E era uma pessoa muito querida. Eu queria muito estar ali. E eu disse, querido, eu não posso ir. Eu tenho um compromisso. Esse simples testemunho, eu fiquei assim, uau. Quantas vezes eu desmarquei compromissos com outras pessoas porque eu tinha que orar? Quantas vezes? Não, 7 horas da noite é meu horário que eu tenho para estar com Deus. Pode aparecer o que for, é o meu horário, eu vou estar ali. E eu queria encerrar. Dizendo que o Senhor deseja você. Não importa o que te disseram, não importa como você está hoje, não importa o que você fez ou deixou de fazer, todo o amor que tinha para ser derramado naquela cruz foi derramado de uma única vez por completo. Não tem mais amor para ser derramado. Ele derramou todo de uma vez só por você. E tem uma música que eu tenho usado bastante no meu tempo de oração. E ela reflete o quanto você precisa adorar ao Senhor e viver para contemplar a glória dEle. Viva por esse propósito. Ande nesse propósito. Louve essa canção. Seja qual for a que eles conseguirem cantar aqui, louve essa canção. Diga a Deus o quanto você está decidido e quer fazer esse voto diante do Senhor. O voto de não dar sono aos seus olhos, nem descanso às suas pálpebras, até que o Senhor encontre um lugar de morada dentro de você. Não descanse. Será que vocês não puderam vigiar nem sequer por 1 hora? Foi isso que o Senhor declarou para os discípulos dele. Então vigia, esteja em oração, se entregue ao Senhor. E grandes coisas o Senhor vai fazer de você, em você e através de você. Amém? Deus abençoe sua vida. Filho de Deus,
tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus, quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só
ministração nessa noite possa de fato tocar o seu coração. Que ela possa ser como mel, doce e suave. Que você possa sentir prazer em ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Jesus. Obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado por sempre nos trazer de volta com o teu amor e a tua paixão. Aleluia. Glória a Deus.